Louvado seja Deus. Eu vou pregar naquilo que o pastor Alexandre me determinou, com base no livro que eu escrevi neste ano, Evangelismo, a urgência da última hora. Com certeza o pastor Alexandre já falou com a igreja, ele falou que ia orientar os irmãos. Lá no final, eu escrevi este livro este ano, foi um trabalho que eu fiz no mestrado, e trabalha basicamente com o evangelismo local, familiar. É um livro muito bom e vai abençoar a vida dos irmãos, amém? Então, a pregação desta noite tem com base em um tema deste livro. E eu espero que a pregação de hoje, bem como também a leitura deste livro, possa ajudar os irmãos efetivamente a fazer aquilo que nós somos chamados, a povoar o céu e esvaziar o inferno. Louvado seja Deus por isso. Obrigado por tocar, poder me ajudar, viu, irmã? Esse som clássico me traz paz. No verso 18, Mateus escreve dessa forma, vou ler na NVT. Diz assim, abre aspas para Jesus. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Olhem para mim, por favor. Estas palavras mudaram a história da humanidade. Estas palavras mudaram o curso da história humana. Jesus estava na iminência de subir novamente aos céus. Ele passa por um processo muito difícil de crucificação, e ele está no momento do final de seu ensinamento aos futuros apóstolos, naquele momento, alunos, discípulos. E Jesus, ele traz uma ideia que se estende a nós, não porque somos pentecostais, mas mesmo a linha reformada também testemunha que nós somos representantes de Deus na terra. Eu vou fazer uso do grego, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque vai enriquecer a mensagem que Jesus quis transmitir não somente ao primeiro público, mas também a nós, a Igreja de Cristo do século 21. Quando nós criamos uma estrutura frasal, uma oração na língua portuguesa, via de regra, tem uma regra que nos faz entender. Exemplo, João comprou um carro. João, sujeito, comprar, o verbo, um carro, objeto direto, não tem preposição. Na língua portuguesa, portanto, via de regra, a estrutura frasal segue essa ordem. E quando nós falamos disso, é interessante porque uma única palavra altera completamente o sentido de uma oração. No nosso ocidente, principalmente na América do Sul, nós amamos ou cachorros ou gatos. Brasileiros têm em suas casas ou cachorro ou gato, ou às vezes tem os dois, por causa desse carinho que nós temos a esses animais domésticos. Às vezes tratamos até como os filhos, dormem na nossa cama, tá sempre no veterinário, e enfim. Mas se a pessoa lhe perguntar, onde está o teu gato? E você responder, o meu gato está dentro de casa, é um sentido. Entretanto, se você responder, meu gato está em cima de casa, percebam que as preposições alteraram significativamente a ideia que você quis transmitir nesta oração. Porque se eu afirmar que o gato estava dentro de casa, eu estou querendo afirmar que ele está dentro de algum cômodo, ou sala, ou cozinha, ou quarto, ele está dentro do meu domicílio. Porém, se eu disser que ele está em cima da minha casa, ou está no telhado, no teto, ele está em algum lugar sobre a minha casa. E quando nós recorremos ao grego, é interessante, por quê? Porque
Mateus escreve algo muito interessante acerca desta autoridade que Jesus recebeu do próprio Pai. Jesus diz dessa forma: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. A palavra autoridade no grego significa exousia. Não é a mesma coisa que díname, poder, embora algumas pessoas faz a tradução como poder. A NVT, que é a tradução mais conceituada, e ela é mais recente, de 2016, os biblistas colocaram autoridade, porque a ideia de Jesus é uma ideia de, ele está dizendo assim: eu recebi autoridade. Poder tem ideia de dons espirituais, e nós cremos nos dons espirituais, nós somos pentecostais e os dons estão vigentes. Mas Jesus, quando se diz exousia, ele está dizendo: eu recebi toda a autoridade dos céus. O que Jesus está dizendo? Vocês vão olhar para mim e vocês vão enxergar o próprio Pai. Vocês olham para mim e as minhas atitudes revelam Deus. Vocês olham para mim e eu não sou um falso moralista, eu não sou um hipócrita, eu não sou aquele que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça. Jesus fala disso acerca dos fariseus: olha, podem fazer tudo o que eles falam, mas não copiem os atos deles, porque eles são hipócritas. Quando é a mesma ideia de Mateus capítulo 7, verso 29, quantas pessoas olhavam para Jesus e diziam: quando ele fala, fala com autoridade. A ideia é, ele fala e dá exemplo, ele fala e é um modelo, ele fala e é um pastor, ele fala e a conduta dele moral é algo que sustenta o falar dele. Quando o pastor pegou o microfone e disse que algumas pessoas distorceram o que são os dízimos e as ofertas, eu lembro que no meu primeiro ano de seminário, o pastor, ele deu aula de ética cristã e falou assim: por meio do evangelho, você pode ganhar o mundo a Cristo, mas por meio desse mesmo evangelho, você pode se enriquecer, porque o evangelho tem poder. Quando ele falou isso, ele falou: vocês agora façam as escolhas de vocês. Por quê? Porque o evangelho tem poder. O evangelho pode ser pregado, mas a vida, a conduta, aquilo que ele representa dentro da casa dele, o primeiro testemunho é da esposa, o segundo testemunho são dos filhos, os testemunhos de parentes, os testemunhos daquelas pessoas que estão próximas no serviço. Nós devemos ter o que? Autoridade. É no falar? Não, é na conduta, é na maneira que nós nos portamos, é no nosso linguajar, é no nosso caminhar, é na nossa veste. Eu não estou trazendo aqui uso e costume, eu estou dizendo o seguinte: que as pessoas olham para nós e elas querem enxergar em nós o que? Há ou não autoridade de Deus na vida deste homem e desta mulher? Jesus afirma: eu recebi toda a autoridade. E depois ele trabalha: no céu significa em uronoi, e na terra significa epitesges. A palavra em no grego é uma preposição que é dentro do céu. Como assim, pastor? Ele está dizendo assim: eu recebi exousia, autoridade, em uronoi, dentro do céu. Porque no céu a autoridade é compartilhada entre o Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, três pessoas diferentes, mas que são apenas uma por causa da essência, da substância. Ele diz assim: eu recebi autoridade dentro do céu, a minha autoridade no céu é compartilhada, porque o Pai é exemplo, o Filho é exemplo, e o Espírito Santo é exemplo. Os três são santos, onipotentes, oniscientes, onipresentes, são amor, são justiça, os três são iguais. Mas quando ele fala eu recebi autoridade na terra, ele fala epitesges.
tesgues, sobre a terra, acima da terra. Como assim, pastor Robson? A ideia de Mateus é afirmar que na terra existia um governante, na terra existia um senhor, na terra existia um príncipe das trevas que estava dominando a mente das pessoas. Na terra existia um senhorio maligno que estava infelizmente arrasando com o povo judeu. Mas Jesus diz assim: eu recebi toda a autoridade sobre a terra. A ideia é dizer o seguinte, que Satanás foi destronado na terra, Satanás foi retirado na terra. Satanás era o príncipe que governava este mundo, mas quando ele falou tetelestai, lá na cruz do Calvário, está consumado, Jesus passou a ter toda a autoridade sobre a terra. É por conta disso que Bruce Shelley, ele fala desta forma acerca da cruz, porque a cruz do Calvário, irmãos, era algo vexatório, a cruz do Calvário era vergonhoso, a cruz do Calvário era um lugar maldito. Olha só que Shelley fala acerca da cruz do Calvário, abre aspas: a crucificação era uma morte bárbara, reservada para agitadores, piratas, escravos. A lei judaica amaldiçoava todo aquele pendurado no madeiro. E o estadista romano Cícero advertiu: a própria palavra cruz deve permanecer longe, não só do corpo do cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Fecha aspas. A cruz do Calvário era maldição para os judeus, a cruz do Calvário era humilhação para os romanos, a cruz do Calvário era um escândalo de tropeços para os gregos. Entretanto, a cruz do Calvário foi o lugar onde Deus manifestou o seu pleno amor. A cruz do Calvário, que era antes um lugar de humilhação, Paulo fala em Efésios, em Colossenses, no capítulo 2, verso 15, foi um lugar que Jesus fez de um espetáculo público. Como assim? É como teatro. Beethoven é aquela coisa maravilhosa, linda. Quando ele diz está consumado, Satanás, ele olhou e disse: eu não consegui destronar o Filho de Deus, eu não consegui derrubar o Filho de Deus. Desde Adão até Malaquias, último profeta, eu venho derrubando os homens por meio do seu orgulho, por meio da sua vaidade, por meio da sua ganância, por meio do adultério. Lembra de Davi? Eu venho derrubando sucessivamente homens, eu venho derrubando mulheres. Mas quando eu cheguei neste homem chamado Jesus, porque ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, na tentação que Jesus teve no deserto, embora a ideia no português dê uma ideia de condição, no grego Satanás está afirmando, Satanás está dizendo assim: tu és o Filho de Deus, então salte daqui. Satanás tinha certeza que ele provinha de Deus, Satanás tinha certeza que ele era o próprio Deus encarnado. Satanás fez de tudo para derrubar Jesus, mas quando Jesus está pendurado na cruz, ele estava lá por você, meu irmão, por você, minha irmã. Ele estava lá por todos os cristãos de todas as gerações. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, nesse dia 18 de julho, às 19h15, pregando o Evangelho, para poder levantar a mão e dizer que ele é santo, santo e 3 vezes santo. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele despoja Satanás, ele destrona Satanás, ele desapropria Satanás do trono e diz assim: eu sou o rei do mundo, louvado seja Deus. Este é o nosso Jesus, que recebeu toda a exousia, toda a autoridade. Entretanto, deixa eu falar algo para poder consolar o teu coração. Vai chegar um dia que nós veremos esse Jesus face a face. Não somente ele, mas também as pessoas que se foram por conta desse vírus maldito. Nós seremos ressuscitados, irmãos, porque ele ressuscitou. Eu verei os meus avós, eu vou Benedito, Marcelino, o Vieira Magalhães, a qual carrego o sobrenome,
e eu tento honrar o nome dos meus avós. Meu avô Manuel Vieira de Magalhães, ele foi um diácono chapeleiro, porque na época dele, o homem era obrigado a usar chapéus. E quando chegavam os obreiros, ele pegava o chapéu e guardava. Eu verei as minhas avós, toda a vida elas cristãs. Eu verei o meu irmão David, que morreu aos 6 meses de idade. Eu verei Paulo, Barnabé, Apolo, Moisés. Eu verei vocês. A morte não pode separar-nos deste amor. A morte não pode nos separar do encontro que nós teremos com o nosso noivo. A morte não pode separar o encontro que você terá com o seu parente querido. Nem mesmo a pandemia, nem mesmo o diabo, porque ele venceu na cruz do Calvário. E ele nos deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, essa ideia de pregar o evangelho a toda criatura é algo que nós não podemos desprezar. É algo que Deus nos vocacionou. Esse chamado pertence a nós. Hoje nós representamos Deus na terra. Hoje Ele entregou a você e a mim o ministério da reconciliação. Segundo os dados, as pessoas que mais se convertem a Cristo são parentes e amigos, 49%. Martinho Lutero, ele trouxe 3 ideias bem interessantes, presta bem atenção, quando ele fez a reforma protestante na Alemanha. Primeiro, justificação pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. Segundo, somente as escrituras, não mais dogmas, tradições, nem igreja. Somente a palavra de Deus tem autoridade sobre a vida da igreja. E terceiro, todos nós somos sacerdotes. Todos nós, você e eu, temos acesso a Deus. E todos nós devemos pregar o evangelho de Cristo. Martinho Lutero, ele foi muito sábio nessa terceira parte. Nós também somos missionários, porque a palavra missionário nem existe no Novo Testamento. A palavra no grego é enviado para pregar o evangelho. A palavra missão vem do latim. Todos nós somos vocacionados e enviados de Deus para pregar o evangelho e fazer discípulos. O interessante é que Jesus fala desta forma: Pereutentes matetelseti panta etem baptizontes. Qual que é a ideia? Olha que interessante, quando nós vamos para a língua portuguesa, tem uma locução verbal que é o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal aqui não é ide, porque o ide é um particípio no grego. O verbo principal aqui é fazer discípulos. Esse verbo está no imperativo. O que é a ideia de Jesus aqui? Você, meu irmão, você, minha irmã, é um pastor, um sacerdote, um obreiro na tua casa. É por meio da tua vida, é por meio da tua conduta que os seus parentes serão convertidos. É aquela oração de madrugada, chorando na beira da cama. Nunca desiste, olhem para mim, não desista das pessoas que você ama. Não desiste dos teus filhos. Pode estar na situação que for, pode estar no crime organizado, pode estar nas drogas, pode estar na prostituição, pode estar no homossexualismo, pode estar no pecado que for, nada é maior do que o amor de Deus. O amor de Deus, ele cobre todos os pecados. Olhe para mim, não desista da pessoa que você ama. Mas seu pai ou sua mãe chega a te bater e te falar: seu crente quadrado, seu crente fofoqueiro, ele começa a te atacar mentindo, seu crente rabugento, chato, saia daqui com o teu Cristo. Mesmo assim, não desista da pessoa que você ama, não abre mão do teu parente, continua chorando, continua clamando, porque você é responsável, você é o sacerdote
sacerdote da tua casa, e quando esta pessoa que te atacou, te ofendeu, até mesmo te humilhou, vier esta igreja com as mãos levantadas de joelhos, você vai lembrar desta palavra, porque ela não é minha, mas ela vem lá do trono de Deus. O Evangelho tem poder para transformar, o Evangelho tem poder para mudar, o Evangelho tem poder para penetrar no coração mais endurecido. Olha que interessante, irmãos, o poder da igreja, exousia. Medite comigo em Mateus 16, preste bem atenção, irmãos. Jesus diz assim: o que eles têm falado acerca de mim? Aí as pessoas dizem assim: uns estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, outros Elias, outros um grande profeta. Aí quem que vem? Pedro, o pentecostal Pedro, tem que ser Pedro. Coloquei o nome do meu filho de Pedro, me arrependi. Devia ter colocado João, já falei isso mais de 1000 vezes. Porque esse menino é pentecostal. A última vez que eu vim aqui, ele deu uma carada na porta ali, que eu pensei que ele ia quebrar essa porta. Eu já comecei a calcular o valor da porta. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que Jesus fala: Pedro, não foi você que revelou isso não, porque você não tem condições, Pedro. Você quer matar Malco. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Aí Jesus fala assim para Pedro: por causa disso, Pedro, sobre esta pedra, sobre mim, eu vou constituir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Há dois sujeitos aqui: a igreja e o inferno. A igreja está na função ativa, o inferno na função passiva. Mais uma vez, a igreja na função ativa e o inferno na função passiva. Presta bem atenção. Qual que é a ideia de Jesus? A ideia de Jesus é exatamente esta. Eu gosto muito de filmes medievais, não é aqueles castelos com aquelas portas enormes, que colocam uma madeira que serra a porta, porque não tem fechadura, não tem seguro, não tem nada. Então o inferno está assim, o inferno está com a porta fechada, e as portas estão cerradas com um tronco no meio, e Satanás, ele está segurando a porta com as mãos. O inferno é um sujeito passivo, ele não tem força, ele não tem poder, e Satanás diz assim para os seus demônios, seus anjos: venha Zé Pilintra, Chucaveira, Chupacabra, vem todos os demônios aqui e segurem a porta. Por quê, pastor? Porque a igreja de Cristo, ela marcha para ganhar almas, porque a igreja de Cristo tem exousia, a igreja de Cristo tem autoridade de Deus, a igreja de Cristo é uma função ativa. E presta bem atenção: a igreja de Cristo está com o seu pastor, com os seus pastores, com os seus obreiros, com as irmãs do círculo de oração, com todo o departamento da igreja, com as crianças marchando. Por isso que tem uma conotação militar nas escrituras sagradas. É uma ideia, é uma igreja militante. Ela marcha em direção ao quê? Em direção ao inferno, porque a igreja não tem medo do diabo, a igreja não tem medo de Satanás, a igreja não tem medo da morte. Por quê? Porque a própria vida está conosco, e a igreja vai marchando, vai andando, vai caminhando e cantando: se Cristo comigo vai, e vai andando. E Satanás está dizendo assim: segura a porta, as portas do inferno. Por isso Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então o Satanás está segurando a porta, está dizendo assim: ó, segurem firmes, ponham forças, porque a igreja de Cristo está vindo resgatar as almas que estão no inferno. É essa a ideia de Cristo, e a igreja está revestida de exousia, de autoridade de Deus, por meio da oração na madrugada, nos gemidos, nos jejuns, no propósito de obedecer os pastores. A igreja está em comunhão, porque não existe igreja somente uma pessoa, a igreja tem uma ideia de unidade. Eu preciso de você, você precisa de mim.
Olha que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, que o olfato é tão importante como a mão, mas o olfato é um sentido como o paladar, e você toca no olfato, você enxerga o olfato, você presencia o olfato, não, mas Paulo está dizendo que o olfato é tão importante como a mão, e nessa época de pandemia nós percebemos como o olfato e o paladar são importantes, porque parecia que estava mastigando isopor, algo sem gosto, e você engolia, parecia que estava engolindo isopor, você falava, oh Jesus, eu preciso de paladar, eu preciso de olfato, eu preciso voltar meu cheiro. O que eu quero dizer? Sabe aquele irmão, aquela irmã que ninguém vê, que está no fundo, sempre senta no último banco da igreja, aquela pessoa que ninguém dá atenção, é o olfato, é aquele que é invisível, é aquele que ninguém dá atenção, mas nas madrugadas, na casa está chorando, abençoa o meu pastor Jesus, abençoa o Orlando Silva, o nosso pastor, abençoa a igreja, o Brasil para Cristo em São Miguel, está ali orando. Não existe igreja individual, não existe igreja sozinho, a igreja é unidade, nós juntos somos a igreja de Cristo, e Ele é o cabeça, porque só Ele recebe a glória, o louvor, a exaltação, é tudo para Ele, no final tudo se resume em Jesus, e esta igreja unida, um com o braço com o outro, vai marchando, vai andando, e Satanás está com medo segurando a porta, mas a igreja está tão cheia de exousia, que quando chega na porta, é tanto autoridade e poder, que a porta, pum, ela estoura. Satanás fala, a igreja chegou no inferno, e nós vamos lá resgatar o piloto do PCC, a prostituta, o homossexual, nós vamos por meio da palavra, do evangelho, falar que Jesus é bom, Ele salva e batiza com o Espírito Santo, e nós vamos tirando, e nós vamos resgatando, a igreja vai crescendo, porque a igreja tem exousia. Preste bem atenção, quando nós fazíamos o evangelismo, lá na comunidade de Guaianazes, dentro da favela dominada pelo um crime organizado, tinha um segurança com a calibre 12, tinha um homem armado que fazia segurança. Ministério Público não entra, os juízes, eles não entram, a polícia militar não entra, nem a polícia civil, nem a guarda, mas quando chegava esse pastor magrelinho, só com um par de orelhas, folheto nas mãos, e um saco de pão, com carne maluca na outra, com a igreja, eles gritavam de longe, quem que está vindo aqui, entrando na comunidade? Aí eu dizia, bem alto, é o pastor Robson com a igreja. Eles abaixavam a arma e diziam assim, a igreja pode entrar, a igreja pode entrar, a igreja pode entrar, porque a igreja tem poder, a igreja tem exousia, tem dínamo, a igreja tem a marca de Deus. Quer conhecer um crente de Espírito Santo? Ele prega o evangelho em todos os lugares e todos os momentos. Não me meça cheio de Espírito Santo por causa da palavra que eu prego, mas meça um crente, será um testemunho em todos os lugares onde ele frequenta. Você tem o exousia de Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem essa marca de Deus. É lindo essa passagem, porque Paulo fala assim em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 17 e 18, abre aspas, presta bem atenção, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e olha só que Paulo fala, e nos deu o ministério da reconciliação, fecha aspas. Jesus fala isso para eles, vocês vão ligar as pessoas nos céus, ou vocês não vão ligar. Não é uma oração não, irmãos, que vai ligar a pessoa no céu, é o evangelho e pregação da palavra. Quando chega um cristão cheio de exousia e prega o evangelho, e o arrependido se coloca de joelho em lágrimas e diz assim, eu me arrependo e me entrego a esse Jesus, neste momento você está ligando uma pessoa nos céus. Não tem coisa mais significativa do que isto, irmãos. Não tem coisa mais glamurosa do que isto, ser um representante nos céus de Deus na terra. O que eu percebo, muitas pessoas estão com tantos títulos, tem tanta vaidade para dizer tantas coisas, menos para dizer, eu represento Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na faculdade, na minha comunidade, no contexto onde vivo. É por isso que Jesus mandou o Espírito Santo em Atos 2.
Atos 2, 120 pessoas ali reunidas. E elas estavam ali reunidas, orando a Deus. De repente veio um som, como de um vento. E este som encheu toda a casa, e eles começaram a falar línguas. E as pessoas começaram a perceber que eles conseguiam ouvir os próprios idiomas. Eles levantaram daquele lugar. E sabe o que eles foram fazer? Eles vão fazer culto, pastor. Eles foram fazer o que, pastor? O show? O que eles foram fazer, irmãos? Pregar o evangelho. Eles estavam tão cheios, mas eles estavam tão cheios de Deus, porque Jesus fala: mas quando o Espírito Santo vier, virá sobre vocês o poder de Deus, e vocês serão a minha testemunha. A palavra testemunha no grego é mártires. O que significa isto? É proclamar Cristo a ponto de morrer, a ponto de entregar a própria vida. Vocês vão pregar o evangelho em quaisquer lugares, a ponto de entregar a própria vida. É por isso que no século 13, as mulheres que foram sequestradas, preste bem atenção, pelos povos vikings. Os vikings, eles sequestravam os sacerdotes para poder educar as crianças, e sequestravam as mulheres. Essas mulheres eram estupradas, violentadas pelos vikings. Ou seja, cada hora entrava um homem, um bárbaro, para poder violentar aquelas mulheres. E este povo era completamente violento, não temia Deus e não temia nada. Foi um grande império que acabou e ridicularizou a igreja naquele momento. Sabe o que essas mulheres, elas pensavam? Como nós vamos ganhar os bárbaros para Jesus? Como nós vamos ganhar esses homens para Jesus? Elas não se vitimaram, elas não se calaram, elas não se amedrontaram, mas elas tinham tanto cheio de Deus, elas eram tão convertidas a Deus, as mulheres eram tão potentes do Espírito Santo, que elas falaram: como nós vamos ganhar os bárbaros para Jesus? E no final de cada ato de violência, elas pregavam o evangelho. Não foram somente elas, mas também os celtas, os godos, os vikings, todos esses povos que violentavam, empalavam, comiam pessoas, foram evangelizados pelos cristãos, que foram torturados e mortos. Por qual motivo? Porque esses homens e estas mulheres não amaram mais a própria vida do que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos receber este poder para não ficar magoado com qualquer coisa, não ficar ofendido com qualquer palavra. Eu abri mão do meu São Paulo, eu virei bandeirinha. Ora eu sou corintiano, ora eu sou palmeirense, ora eu sou santista. Dependendo do que eu estou conversando, eu mudo o meu time, mas eu quero ganhar essa pessoa para Jesus. Eu faço de tudo, como Paulo fala, eu faço de tudo para poder agradar a muitos e a todos, porque em mim está o poder do evangelho de Deus. E é isso que nós precisamos ser neste último tempo, neste último momento da igreja. Você quer ser cheio de Deus, você quer ter esse poder, você quer ter essa autoridade, você tem que abrir o coração e dizer assim: eu estou aqui, meu Deus, eu sou um crente nominal, eu sou um crente que eu vou à igreja, mas eu preciso ganhar almas para ti. Quantas pessoas desceram as águas ano passado por causa da tua pregação, por causa da tua conduta? Nós somos representantes de Deus, nós somos aqueles que devemos ganhar as pessoas para os céus, nós somos as pessoas que Deus conta, nós somos a última geração. Deus conta com você.